Hoje, na rua do mercado, eu observo Ana Costa no fundo da loja de conveniência. O casaco cinza está amarrotado pelo vento, a bolsa firme na mão, como quem segura uma verdade que pode escorregar a qualquer momento. Ela me vê, se aproxima sem pressa e revela, quase sussurrando, o que não deveria virar notícia. Não pedi ajuda pública, quero justiça, apenas provas objetivas, sem alarde. Eu entendo e digo que vamos cuidar disso sem expor ninguém ainda. Registro o momento sem chamar atenção. Tiro uma foto de Ana com a vitrine ao fundo e salvo um print da lista de contatos dela na pasta segura do meu celular. A imagem é apenas uma peça. O print é uma pista. A confidência aproxima nossa relação, mas o segredo permanece entre nós. O mercado respira ao redor. O zumbido do ar-condicionado, o tilintar das moedas, o cheiro de café frio que sobe do balcão. Minha respiração se ajuste, minha mão fica firme. Não posso falhar em proteger Ana sem expor alguém inocente. A cada frase dela, o peso da decisão se afunda. Essa confidência transforma nossa relação em uma aliança discreta, suficiente para que eu saiba que o segredo não sairá por aí sozinho. O peso do segredo já começa a mudar o que eu penso sobre o que fazer. 2 meses atrás, no escritório da empresa, eu volto aos papéis, como quem junta peças difíceis de encaixar. Abro a gaveta principal e encontro a decisão de demissão de Ana Costa, escrita com justificativas vagas. Ao lado, a planilha de custos mostra variações sem explicação, números que não batem, ajustes de orçamento que aparecem e desaparecem sem trilhar um caminho claro. Bruno parece certo de que domina tudo. RH, contratos, investidores, a narrativa pública. Cada item aponta para um encobrimento, algo maior por trás daquela demissão. Eu fotografo as páginas, salvo as imagens no meu drive criptografado e sinto o peso aumentar com cada clique. A primeira peça está em mãos, mas ainda não basta. Não é apenas uma falha de desempenho, é uma peça de uma rede de decisões que pode mexer em tudo. Convido você a refletir. Você manteria o segredo ou se colocaria pela justiça? Inscreva-se para acompanhar os próximos passos. O ambiente no consultório parece ficar mais frio, a luz reflete nas planilhas e o tempo parece se comprimir entre uma reunião e outra. Cada foto que salvo parece uma pergunta que não tem resposta ainda, e eu continuo a manter distância, porque proteger Ana exige manter o silêncio sobre o que ainda pode se tornar prova suficiente. Hoje de manhã, na praça próxima ao mercado, eu encontro um papel dobrado dentro da minha bolsa. Ele carrega uma assinatura obscura, um traço que não se lê direito, como se alguém tivesse tentado apagar o nome. Examino com calma. A data não bate com as notas do setor, a margem traz um carimbo que não é o da empresa. Marcas de segurança parecem falhas. Não é apenas uma peça solta. É uma pista que aponta para uma teia maior de decisões envolvendo contratos, investidores e, quem sabe, outros cúmplices. Guardar esse papel aumenta o peso da minha reputação. Se eu entregar aquilo, Bruno pode tentar encerrar o que apenas começou. A tensão entre Bruno e eu cresce. Cada conversa no elevador parece uma manobra, cada frase no corredor, um aviso velado. Eu seguro o papel na palma, penso em quem poderia ter ficado com ele se eu não tivesse visto, e o medo de que alguém tente calar a história me persegue. Não é mais uma demissão isolada, é a evidência de algo muito maior do que eu imaginava. Hoje à tarde, em casa, eu decido manter tudo em segredo por hora. O silêncio parece a opção mais segura, pelo menos até que eu tenha provas suficientes para sustentar uma denúncia. Ainda guardo uma gravação de voz que ouvi em uma ligação entre Bruno e um investidor. Não está confirmada, mas é uma peça que pode mudar tudo se vier a público com validade. Coloco o arquivo num pendrive discreto, escondido no bolso interno da jaqueta. Ele não está protegido por senha forte, mas está ali, pronto para ser usado se chegar a hora. O peso da decisão me persegue. Proteger Ana ou expor tudo de uma vez e enfrentar as consequências públicas e privadas. A dívida emocional de manter o segredo cresce a cada minuto, e o custo de não agir já se faz presente no meu rosto quando eu penso em Ana e na carreira dela. A verdade não espera, ela chega em passos pequenos que não podem ser ignorados. Há provas que não toleram silêncio. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje eu receptorizo o peso das decisões em silêncio.
Uma semana atrás, na casa da secretária Ana Costa, ela me entrega uma pasta escondida, comprimida entre notas de serviço e recibos de aluguel. Dentro, fotos da pasta, uma lista de contratos, tudo anotado com o menor código de confidencialidade. Ela não pediu holofotes, pediu justiça discreta. Eu fico com a pasta aberta na palma da mão, lembro do que está em jogo, evitar que alguém se queime antes da hora. A decisão de manter o segredo não é medo, é responsabilidade. Não expor Ana nem a família ainda. A pasta é nova para mim, mas a peça do quebra-cabeça já não tem volta. Ontem, na sala de reuniões da empresa, meu olhar repousa sobre uma planilha que não fecha. Variação de custos fora de conformidade, linhas que não se alinham com o orçamento. Print da planilha na tela. Números rondando a casa dos milhares, datas que não batem com os lançamentos oficiais. Bruno tenta normalizar os custos, de modo a encobrir o que parece irregular. Não é erro de digitação, é padrão que não deveria existir. Eu anoto mentalmente cada linha que difere do relatório autorizado. A suspeita cresce. Se apenas uma dessas entradas estiver, a história muda de tom. A confiança de Bruno fica comprometida. Hoje, no mercado, eu encontro a lista de contatos de investidores que demonstraram interesse em negócios suspeitos. A foto da lista fica na minha câmera. Nomes, telefones, empresas ligadas a terceiros que não deveriam saber de certos contratos. O risco de exposição aumenta a cada linha lida. Bruno reluta em discutir assuntos com terceiros. Ele sabe que a sombra do que não é dito pode devorar um acordo. Eu preservo a foto da lista como prova potencial, guardo a imagem no arquivo seguro do celular e acrescento uma anotação: investidores com interesse duvidoso. A tensão entre Bruno e eu se agrava. Ele evita o assunto. Eu busco a clareza. À hora, em casa, eu decido contatar Dr. Lúcio Marques de forma discreta. Preciso entender a viabilidade legal de expor as informações sem violar confidencialidade. Eu pego uma cópia do contrato legal, comparo com o que Ana me entregou e mando um e-mail curto para o escritório dele. Preciso de orientação sobre limites legais para a divulgação de dados de clientes e contratos administrativos. O advogado responde com cautela. Podemos expor sem violar a confidencialidade, desde que haja proporcionalidade de prova e uma cadeia de custódia clara. Eu guardo essa cópia do contrato legal com data, assinatura de quem autorizou, tudo registrado. As conexões legais se fortalecem. O caminho para a verdade começa a parecer menos nebuloso e mais transponível. Eu sinto a coragem pulsar na minha garganta. Os encontros com Ana, as fotografias, os prints, as assinaturas cruzadas nos contratos, tudo começa a tecer uma narrativa com início, meio e fim. A cada peça que entra, eu ganho voz. Não sou apenas testemunha, sou quem coloca o peso da evidência na mesa, sem apelar para a emoção que não resolve. A tonalidade de metal nos elevadores da empresa torna o ar mais tenso, como se o prédio inteiro pudesse ouvir o que não está dito. Cada passo que damos revela uma direção. E eu não estou sozinho. Ana carrega segredos de contratos. Bruno tenta manter a imagem pública intacta enquanto o conteúdo das provas cresce. O segredo se transforma em uma escolha pública sem que eu tenha feito a chamada final. Se eu expor agora, Bruno pode reagir com retaliação pesada. Se eu protejo, corro o risco de esconder inocentes de uma injustiça real. O dilema pesa: expor ou proteger Ana, sabendo que Bruno pode responder com retaliação devastadora? O custo é alto: retaliação, descontentamento familiar, exposição pública. A cada decisão, o estado da relação entre eu e Ana muda. Ela está mais firme. Eu ganho mais coragem. Bruno recua ao perceber que não está mais no controle total. Entre os papéis que reviso, há um detalhe que não pode passar desapercebido: assinaturas cruzadas nos contratos, um indicativo de como tudo está entrelaçado. Essa pista, repetida, é o mapa do próximo passo. O cheiro de papel amassado na gaveta da casa da narradora lembra a precisão do que está por vir. Eu preciso de uma confirmação que não dependa só de minha leitura. A confirmação virá com o que o advogado disser e com o que as evidências, devidamente arquivadas, puderem sustentar. A cada minuto que passa, o caso fica mais sólido.
A confiança entre Ana e mim se transforma em parceria pública, que começa a chamar outros para testemunhar. Você manteria o segredo ou se colocaria pela justiça? É a pergunta que deixo pairando na lembrança de quem lê. A coragem não é um estado, é uma decisão que se toma diante de uma soma de evidências. Hoje, eu já tenho a cópia do contrato legal, datado e carimbado, que sustenta uma linha de ação legal: expor as irregularidades sem entregar Ana ao fogo cruzado da retaliação. A prova que se acumula não é apenas documental, é testemunho vivo, pronto para ecoar na imprensa se necessário. A frente parece clara: consolidar o caminho para a verdade, sem apagar o que Ana sofreu. O confronto com Bruno ainda não chegou, mas a tensão é real. O peso do silêncio que escolhera manter começa a pesar menos. A cada passo, a minha voz fica mais audível, mais firme, mais capaz de sustentar a lista de contratos, a planilha anômala, a lista de investidores. Eu não escolho a facilidade, escolho a justiça com base no que já gaterou. E enquanto eu organizo as peças, uma certeza: o próximo movimento pode redefinir tudo. O que guardamos em silêncio pode ser a nossa maior acusação. Hoje, na sala de arquivo, eu organizo pilhas de contratos, recibos e planilhas que não podem sair daqui sem minha atenção. Recibo no MET Etienne de 84532, datado de 12/03/2020, soma R$ 128.400 e carimba a assinatura de Bruno. A planilha de datas 2018-2020 registra variações que não batem com o relatório financeiro. Ana Costa, a antiga secretária demitida, me confidencia, em voz baixa, que pediu justiça sem expor ninguém da família. Ela sabe que cada documento pode virar prova contra quem mandou desligá-la. Eu anoto cada detalhe, sem tocar no assunto com ninguém. O peso de cada linha aumenta. O conjunto de papéis começa a apontar para uma linha de coerção por trás das demissões. Isso mudava a contabilidade da firma agora. 2 dias atrás, na garagem da casa, eu abro uma caixa de ferramentas e encontro uma chave antiga sob uma fita de borracha. A cabeça da chave tem o número 1987 gravado. Ela cabe na fechadura da gaveta no escritório, aquela gaveta da auditoria interna. Dentro, existem contratos originais, notas fiscais e etiquetas com carimbos de clientes. Cada passo meu com aquele conjunto aumenta a certeza de que há uma linha de comando que não foi revelada. A chave, guardada no bolso, representa uma porta para o segredo. A tensão aumenta. Bruno sabe que alguém pode abrir esse compartimento a qualquer momento. Hoje, no consultório do Dr. Lúcio Marques, revisamos os contratos com o olhar clínico do jurídico. O relatório legal preliminar aponta caminhos para expor as irregularidades sem violar confidencialidade. Ele lê as notas de auditoria e aponta cláusulas que, combinadas, mostram a manipulação de custos e demissões injustas. Enquanto falamos, sinto que uma frente legal começa a se abrir. A conversa é objetiva, sem drama. No meio da reunião, eu pergunto: você manteria o segredo ou denunciaria agora? Noite, sala de estar. Eu decido manter tudo em segredo, pelo menos até ter provas suficientes para sustentar uma denúncia sem colocar Ana em risco. A gravação de voz de Bruno falando de extorsão existe no meu celular, protegida por senha e catalogada como prova de pressão. O arquivo está vinculado a uma nota de auditoria, que também aponta irregularidades. Bruno tenta manter as aparências, fala de investimentos e de ajustes para acalmar investidores. Ele não percebe que cada detalhe fica registrado. Eu sigo com o plano de reunir mais provas, sem afugentar quem pode defender os inocentes. A verdade não espera. Ela chega em passos pequenos, que não podem ser ignorados. Hoje, na Praça do Mercado, eu ouço Bruno falar em voz baixa pelo celular. A conversa é privada, o volume é discreto, mas o conteúdo é explícito. Ele menciona fazer o que for necessário para manter o segredo. A frase cai como uma lâmina. Não há dúvida sobre o que ele tenta esconder ou evitar. Eu registro, sem chamar a atenção, cada segundo da ligação. A gravação de voz dura 32 segundos. Ela fica armazenada no meu celular, na pasta Caso Bruno, pronta para ser usada caso alguém coloque a história diante de uma câmera ou de uma auditoria.
Se essa prova vazar, o silêncio que protegia a fachada da família pode desmoronar em minutos. A pressão externa cresce. Perguntas dos investidores começam a chegar. Jornalistas revisam dados. Colegas de trabalho trocam olhares, como se soubessem de algo que ninguém pode confirmar. Mais tarde, no depósito de arquivos da empresa, eu fotografo documentos com datas legíveis e selos de confidencialidade. A imagem mostra uma planilha de custos com variações fora de padrão, carimbos vermelhos marcando confidencial e auditoria interna. Uma linha de data salta aos meus olhos, 03/11/2023. Em outra página, assinatura ilegível, mas o carimbo indica que é documento original, não uma cópia. As fotos vão para uma pasta segura, com restrição de acesso. Reúne-se, passo a passo, o rascunho de uma narrativa que não admite cortinas. Irregularidades contábeis, contratos que não batem, números que não fecham. É a primeira peça sólida que aponta para uma manobra de poder de Bruno. E, por consequência, a pressão sobre ele aumenta. Vejo que ele recebe a primeira ameaça de exposição, ainda que não haja voz direta contra ele na minha presença. Às 21h, em silêncio, Ana Costa me liga. Ela agradece pela prudência e pela paciência. Reconhece que a decisão precisa ser construída com cuidado, sem expor inocentes antes da hora. A conversa é breve, mas o peso é claro. A ajuda que ofereço tem valor. O reconhecimento de Ana também. Ela confirma que vai manter o acordo entre nós, sem vazamentos, e que entende a gravidade do momento. A ligação fortalece a relação entre Ana e eu, ao custo de uma tensão adicional com Bruno, que sabe que as peças começam a se encadear de forma irreversível. Conto com o registro da conversa, e o papel de Ana nos meus arquivos funciona como prova de confiança mútua. A cada palavra, sinto a dívida aumentar. Proteger Ana, proteger quem não pode falar, enfrentar o poder que quer manter tudo invisível. À noite, no corredor da empresa, eu decido registrar uma denúncia formal com o Dr. Lúcio Marques. Escrevo o documento de denúncia com cuidado, descrevendo as evidências que já tenho, a gravação da ligação de Bruno, as fotos da planilha irregular, os papéis carimbados que pedem auditoria. O advogado revisa os caminhos legais que não violam confidencialidade, aponta os passos práticos para levar à imprensa sem expor desnecessariamente Ana ou a família. A decisão é dura. Agir agora é abrir uma frente pública que pode destruir a imagem da empresa e de Bruno nos meios legais. Enquanto isso, a tensão com Bruno cresce. Ele percebe que as provas não podem mais ser contornadas. Eu envio a denúncia formal, mantendo a confidencialidade necessária para não incendiar ainda mais o cenário. A justiça começa a entrar na história. A narrativa muda de tom, de sussurro para processo. Você pode pensar, é justo expor sem considerar o custo humano? Eu não tenho outra escolha além de avançar com a denúncia, porque cada nova peça aumentará a pressão para que a verdade tenha lugar. E com cada passo, a relação entre Ana e eu se fortalece, embora o elo com Bruno se estreite e se torne alvo de retaliação. No final do dia, a decisão ressoa nos corredores. Não há mais silêncio que valha proteção quando a evidência se acumula. Há provas que não toleram silêncio. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, na biblioteca pública, Ana Costa e eu fechamos a distância entre nós com a mesma pressa com que fechamos porta de gaveta onde as provas ficam. Eu digo sem rodeios, precisamos alinhar cada linha antes de qualquer divulgação. Ela concorda, olhando para os papéis que emolduram a fala como se fossem escudos. Em minhas mãos, a nota de reunião datada de 07/11/2025, dobrada na capa azul, com assinatura de Ana Costa e minha ao lado de uma breve observação. Ao lado, o rascunho do comunicado que pretendemos usar para tornar público apenas o necessário, sem expor demais, apenas o suficiente para evidenciar as falhas. Discutimos o que precisa ser mostrado primeiro e onde cada arquivo deve ficar para não vazar acidentalmente. Confirmo dados, prazos e nomes como quem confirma um contrato, sem margem para dúvida. A coerência entre as peças é o que sustenta o que virá a público. Ana assente com o olhar firme, sem prometer nada em voz alta, apenas com um aceno rápido. A aliança entre nós se torna mais firme, não por emoção, mas pela decisão compartilhada de não abandonar o terreno.
O segredo não é pequeno. Ele cresce na margem de cada folha que tocamos. Isso mudava a posição de Ana dentro da empresa agora. Hoje à tarde, na sala de conferência, Bruno tenta recuperar o controle com discurso de gestão responsável, sugerindo que tudo pode ser resolvido sem escaramuças públicas. Eu apresento o print da planilha com variações de custos que não fecham com o orçamento. As datas saltam aos olhos: 28/10/2025 e 02/11/2025, linhas que não devem existir sob o câmbio de orçamento. Ana observa cada número. Pergunta de forma seca e direta se há uma explicação simples. Bruno retruca com evasivas que não convencem ninguém de pé. Volto aos dados e digo sem floreios: se as variações não batem com a contabilidade, a auditoria interna vira questão de tempo. Não há espaço para interpretação. Os números pedem auditoria externa. Eu repetiria tudo em voz baixa se fosse necessário. Cada linha tem uma consequência prática. Enquanto ele fala, a tela projeta a curva de custos, e cada caractere parece apontar para uma irregularidade flagrante que não pode ser ignorada. Você denunciaria a verdade, sabendo que pode destruir a si mesmo? A pergunta atravessa a sala. É o nosso passo de coragem diante do medo. Bruto silêncio depois dele, apenas o som do ar-condicionado e a respiração contida de Ana. A cada minuto, a evidência fica mais indisfarçável. A planilha não mente, as marcas de data não mentem, e eu sei que isso não voltará atrás. Uma revelação parcial já se delineia entre as linhas da planilha. Não é o quadro inteiro, é um recorte que promete mais taxas de verdade do que qualquer discurso poderia prometer. Isso era uma revelação parcial que aponta para a auditoria externa agora. Hoje à noite, no meu apartamento, Ana me liga para agradecer discretamente pela proteção que ofereci, mantendo o caso longe dos holofotes até termos tudo pronto. A voz dela é calma, mas firme. Ela sabe que ainda há um caminho estreito, com passos calculados. Ela diz que o apoio foi essencial, que a sensação de estar sozinha se transforma quando encontra alguém que não abandona a luta. Registro o agradecimento em uma gravação curta, ID Grave AN 2025, guardada no meu celular, e guardo o áudio com o cuidado de quem sabe que cada palavra pode virar prova. Eu respondo que seguimos com prudência, que nada deve ser publicado sem validação final. Ela concorda e o laço entre nós se fortalece sem necessidade de palavras calorosas. E enquanto conversamos, penso no que já está em jogo. Não é apenas a demissão injusta de Ana Costa, é a estrutura que sustenta essa demissão que precisa de exposição. O peso da decisão recai sobre quem pode ser atingido pela verdade, mas eu não recuo. No corredor da empresa, eu reviro cada documento, cada assinatura, cada carimbo, e mantenho o curso sem vacilar. No entanto, uma decisão formal precisa nascer: registrar a denúncia com o advogado. O documento de denúncia fica pronto, com protocolo 2025 DEM 021, carimbo de entrada e uma cópia para a pasta segura de Ana. Mantive tudo em segredo até termos as provas completas, agora com o peso de uma ação pública que não pode ser desfeita. Isso mudava o eixo de Bruno dentro da empresa agora. O novo marco é claro: a verdade não espera por conveniência. O silêncio que escolhemos não é apenas ausência de fala, ele pode ser a nossa maior acusação. O que guardamos em silêncio pode ser a nossa maior acusação. Hoje, no auditório da empresa, Ana Costa sobe ao pódio ao lado de mim. A multidão de imprensa já segura gravações e câmeras. O rosto dela está firme, mas os olhos denunciam o peso da denúncia que carrega. Eu apresento as provas como quem coloca as peças sobre a mesa. O vídeo curto de Ana denunciando irregularidades circula entre os jornalistas, já visto por quem sondou a história desde cedo. A fala de Ana é direta, sem rodeios. A demissão foi manipulada para encobrir contratos que nunca deveriam ter existido. Quando a pergunta chega, Bruno perde o controle da narrativa pública pela primeira vez. A sala fica em silêncio e, pouco depois, o ruído volta, porém com vozes que contestam a fala dele. O que era silêncio vira uma linha de frente. Agora, não é mais segredo contra a exposição, é prova contra a aparência. No escritório de Bruno, a obsessão pelo controle aparece na tela do computador dele. Ele tenta apagar a fita que prova a demissão como manobra de poder. Eu reviro a gaveta e encontro a captura de tela que mostra o procedimento de apagar dados.
uma pasta com o título Projeto X Audite. Abrindo, depois fechando em instantes, ele sabe que o registro não volta. O responsável pela narrativa muda de posição. A verdade, já exposta pelo vídeo, ganha contornos que ninguém pode recuar. Bruno olha para o monitor como se esperasse que a inexorabilidade pudesse recuar, mas a evidência já está marcada. Não há como esconder o que foi feito. A atmosfera no andar é de tensão extrema. Cada clique parece um passo para o abismo. A ruptura familiar, que antes parecia distante, agora se torna inevitável. Na casa da família, eu encaro Bruno sem violência e registro tudo. Minha voz captada em uma declaração gravada, dizendo que não aceitarei manipulações que deixem Ana Costa sob o peso de uma demissão injusta. A tensão entre pai e filho está ali, clara como a marca de uma assinatura antiga. Bruno tenta desmentir, balança a cabeça, mas eu já tenho o som do meu narrador dizendo o suficiente para que o diálogo tenha peso. Não é performance, Bruno. É privilégio com consequências. A gravação fica, ela não apenas prova a minha posição, mas reacende a memória de quem sabe onde tudo começou. A relação entre nós dois assume um formato novo. Não é mais apenas respeito, é confronto com a verdade que ele prefere evitar. Ainda assim, eu não divulgo tudo de imediato. Permaneço com a convicção de que precisamos de mais provas para evitar injustiças colaterais. À noite, na rua em frente à empresa, eu fecho o dia com uma decisão calculada. Manter tudo em segredo, pelo menos por enquanto, até termos dados suficientes para sustentar uma denúncia sem recorrer a meios que ponham em risco inocentes. E no bolso, a gravação de voz de Bruno falando de extorsão fica ali, um aceno de que a gravidade vai além de contratos. É uma ameaça que pode alcançar investidores e o próprio núcleo da família. O peso dessa escolha é claro. Expor sem que tenhamos a soma inteira de provas pode virar arma contra Ana. Proteger até termos a soma exata pode atrasar justiça. A balança entre lealdade e verdade se inclina, mas a gravidade do que já foi revelado aponta para um caminho inevitável. A verdade não pode ficar escondida para sempre. Em silêncio, eu ouço o relógio marcar o avanço inexorável da investigação. Você vê que cada passo foi movido por uma necessidade prática, não por drama. A imprensa, a possibilidade de dissipar narrativas falas, o peso de uma testemunha que se torna peça-chave. Eu preciso de uma resposta que não seja apenas curiosidade. A coragem de expor a verdade pode começar de alguém que já carregou culpa por não ter visto antes. O que guardamos em silêncio pode ser a nossa maior acusação. Agora, 3 dias depois, a sala de estar pulsa com a discussão sobre a integridade da empresa. A minuta de reunião familiar está sobre a mesa, marcada com carimbos de confidencialidade que ninguém mais vê além de nós. Falo sem rodeio. Não é apenas uma dúvida operativa. É a reputação que pode desabar se alguém considerar que escondemos sinais. Eu observo as mãos de Bruno no vidro da mesa, quietas, como quem segura uma peça que não pode cair. A voz de Ana ressoa na minha cabeça, ainda que ela não esteja presente. Ela diz que a verdade tem custo, mas silêncio custa mais. Entre cada frase, o silêncio entrega números que não mentem, contratos, datas, dezenas de notas que aparecem nos extratos. Eu pesco uma tela de proteção que não deveria existir, penso, e noto que cada decisão que tomamos agora muda o patamar de poder dentro da empresa. A pergunta que volta é cruel, direta. O que vale mais, a reputação ou a inocência de alguém que trabalha bem, mesmo sob pressão? Eu sigo contando os fatos, porque é assim que se evita a licença para improvisar. A integridade não se negocia com emoção. O debate fica tenso quando Theo, primo de Bruno, levanta a possibilidade de um acordo que descarte a secretária e proteja a imagem pública. Eu não concordo com a chantagem de aparência. Ainda assim, o peso do segredo não me abandona. A minuta de reunião ganha marcações adicionais, notas rabiscadas entre linhas, e cada marca é um pequeno fôlego que não volta atrás. A sala respira comigo. Cada passo que dávamos para trás parece quase impossível. E então eu penso, se a verdade não aparece, essa casa não dorme em paz. Hoje, no tribunal local, o ar muda de temperatura. O advogado que acompanha o caso analisa comigo cada ângulo,
cada margem de manobra, cada linha que pode soar como ameaça ou como proteção. Ele me mostra o documento de avaliação de risco, impresso em papel de alta gramatura, com a assinatura do contador que auditou os números problemáticos. O relatório aponta riscos de exposição pública, de retaliação interna e de danos irreparáveis à reputação da empresa. O tom dele é claro. O caminho legal parece inevitável. Não há como recuar sem comprometer ainda mais quem já foi atingido. Eu aceito o peso dessa conclusão e anoto cada alerta que ele lê em voz baixa, cláusulas de confidencialidade que podem ser usadas contra nós, a necessidade de preservar dados sensíveis, a data de cada registro que comprove as irregularidades. A minha cabeça gira com as consequências. Se a imprensa pega, não haverá forro seguro para ninguém. Se o caso for para o Ministério Público, a investigação avança como uma cascata. Ao lado, o advogado me pede silêncio estratégico, mas não há silêncio que esconda a evidência. O caminho já não depende apenas de coragem, depende de protocolo, de provas, de passos que não podem ser desfeitos. Estou ciente de que qualquer passo em falso pode transformar a exposição em uma bola de fogo que consome reputações. Eu observo a planilha com as variações de custos, cada linha que não fecha, cada coluna que não bate. A partir dali, fica evidente que a exposição pública é quase certa, e não há como recuar sem perder parte de quem nós somos. Eu sinto o peso da decisão cada vez mais pesado no meu ombro esquerdo, e a minha respiração acelera sem que eu peça. Hoje, na casa de Ana, ela encara a decisão com firmeza que não esperava encontrar ali. Ela diz que não vai mais permanecer invisível diante de uma injustiça que a afeta diretamente, e decide apoiar a denúncia com a coragem de quem sabe que o silêncio já custou demais. Uma gravação de depoimento é feita, curta, objetiva, com perguntas diretas e respostas claras. Ana fala sobre os contratos manipulados, sobre como a demissão foi utilizada para encobrir irregularidades de contratos que não entregaram o que prometeram e sobre a pressão para manter a imagem da empresa intacta. A gravação fica com ela, guardada em um pendrive lacrado para evitar qualquer edição, com data marcada e número de série que funciona como comprovante de autenticidade. O efeito imediato é uma virada na relação entre Ana e a família. A lealdade que parecia frágil se fortalece, e a culpa que eu carregava por não ter visto antes se transforma em responsabilidade compartilhada. O clima fica pesado, mas a coragem de Ana ilumina o caminho. Não há reconciliação sem verdade, não há proteção sem justiça. Eu sinto o peso de estar ao lado dela de forma pública, mesmo sabendo que Bruno pode reagir com mais violência ou com retaliação institucional. A partir daqui, a confiança entre nós cresce, mesmo que o custo seja pago com olhares desconfiados e boatos que rondam os corredores da empresa. Noite. Corredor da empresa. Eu envio a denúncia formal para os órgãos competentes, cópias de denúncia numeradas, cada uma com código e carimbo de tempo, que comprovam o momento exato em que eu decidi romper o silêncio. O ar fica denso, o eco dos passos meus e de Ana parece anunciar o começo de uma nova fase, com menos segredos e mais provas. Eu já não posso voltar atrás, a decisão é irreversível. Bruno, por sua vez, percebe o que está por vir e a ameaça que se espalha se as provas saírem do papel. O barulho do elevador fica mais alto, como se o prédio inteiro respirasse com a ideia de que um grande segredo pode sair a qualquer instante. Eu fecho a porta do meu apartamento, visto a gravidade dos documentos, guardo a cópia de denúncia no cofre do quarto e envio as cópias aos canais oficiais, com cuidado para não deixar rastros que possam ser usados contra Ana ou contra mim. O peso de tudo se transforma em uma certeza. O segredo não pode ficar escondido. Não há como fingir que nada aconteceu. Não há como manter a máscara diante de um conjunto de provas que já não podem ser ignoradas. Não há volta quando o segredo encontra a verdade. Comente. Você apoiaria a denúncia, mesmo que custasse tudo? Hoje, Delegacia Central. O corredor é frio, o neon rangeia. Eu recebo uma pilha de papéis e uma nova rodada de depoimentos. Uma declaração testemunhal descreve que Bruno manipulou processos de demissão para favorecer contratos de investidores externos.
Não é teoria. É relato de quem viu as datas mudarem no sistema de RH, quem ouviu o ranger de uma planilha de custos, quem observou notas de auditoria com carimbo que não bate. A evidência não é só papel, é sequência de ações conectadas. Uma assinatura que não deveria existir aparece na margem de uma decisão. 2 recibos aparecem com horas que não batem. Tudo aponta para um padrão de abuso de poder que se repete em momentos-chave. Caminho para a investigação se abre. Eu guardo a cópia da declaração testemunhal na minha pasta, junto com a fotografia da planilha. O peso do que começamos a ver não cabe na sala. Cada linha é um passo em direção ao que Bruno tentava esconder. A tensão sobe. Eu sinto que a verdade está ficando maior do que a minha conveniência. Às horas, volto para a editoria do jornal local. A linha direta vibra. O repórter confirma o que muitos suspeitavam. Ana Costa, a ex-secretária demitida, está disposta a falar. A jornalista gravará uma entrevista com Ana para confirmar relatos que já constavam em documentos, mas agora passam a ter voz humana. Ana descreve como as decisões de demissão foram usadas para encobrir irregularidades, como contratos foram ajustados para favorecer terceiros, como o tempo de resposta à crise foi manipulado para proteger a imagem da família. A entrevista gravada, anexada aos papéis, dá credibilidade pública ao que antes parecia sussurro. A imprensa passa de ter peso. A história não pode ser silenciada. O risco de retaliação aumenta. Bruno sabe que não pode mais controlar a narrativa apenas entre paredes da empresa, nem por mensagens veladas. A cada frase de Ana, mais passos viram prova pública. Eu anoto cada gesto, cada palavra, cada pausa da entrevistada, para que a edição preserve a verdade sem distorções. A cada minuto, o calor da sala aumenta e o tempo parece pressionar contra a pele. A imprensa tem agora um papel de sirene. Não é apenas minha percepção, é confirmação externa. Volto para casa no fim da tarde. Bruno tenta desqualificar as testemunhas, busca invisibilizar quem já viu o que viu. Ele envia e-mails que parecem invasão de privacidade, tentando atacar as fontes e minar a credibilidade. Entre as mensagens, há um e-mail de ameaça direcionado a Ana, insinuando que qualquer denúncia pode custar caro. O gesto é claro. Ele recua, não admite erros, calcula cada movimento para isolar quem lhe aponta irregularidades. A reputação dele treme. O brilho público começa a apagar-se, substituído por dúvidas sobre a integridade de toda a operação. Eu guardo o e-mail entre as folhas do meu caderno, registro o horário de envio, o conteúdo exato, a assinatura que não deveria existir e a relação entre aquele recado e a sequência de pressões dentro da empresa. A tensão não é apenas emocional, é um risco real de retaliação que pode cumprir o que o silêncio sempre prometeu evitar. À noite, no auditório comunitário, tudo muda. Ana, Elisa e outros expõem a verdade com documentos, vídeos e gravações que transformam dados frios em testemunhos vivos. Os depoimentos ganham voz. Uma funcionária lembra que viu documentos regravados, outro colega descreve a troca de correspondência que tentou encobrir o custo de demissões, Ana lê trechos de contratos que revelam vínculos conflitantes entre a empresa e investidores. O público reage, a imprensa registra, a cidade começa a entender que não houve acidente, houve planejamento. As pessoas, quem trabalha naquele lugar, quem mora na vizinhança, quem depende dos serviços, percebem que o abuso de poder não ficou escondido. Eu observo a sala, o pano de fundo de vidro, o brilho das câmeras que capturam cada gesto, cada olhar tímido que se transforma em coragem. A verdade passa a ser um consenso incômodo, não mais uma história de corredor. O silêncio externo é quebrado pelo coro dos que falam, e eu ouço o que se revela. A justiça começa a agir. Você sabe o que isso exige de quem está no meio? A coragem não é um dom, é uma decisão repetida. Vale a pena sacrificiar o próprio conforto para defender inocentes? Se você estivesse no meu lugar, denunciaria a verdade sabendo que pode destruir tudo? Não posso ignorar o que já está claro. As testemunhas vivem ali, na linha entre o papel que assinam e o medo que sentem. A cidade agora vê que o preço da injustiça não é apenas financeiro, é humano, é público, é permanente. O que foi decidido hoje
Não apaga o que já foi feito, apenas expõe uma nova etapa da luta. O silêncio tem preço. Alguém vai pagar. No tribunal de pequeno porte, apresento o dossiê de evidências que carrego na pasta preta. Abro o envelope e listo os 7 anexos. Recibos de pagamentos a fornecedores, uma planilha de custos com linhas alteradas, prints de conversas protegidas, a ata de demissão de Ana Costa sem justificativa, o relatório de auditoria adulterado e o e-mail original com a instrução de demissão por justificativa técnica. O juiz pede cópias. Eu entrego cada anexo numerado, uma peça a peça, sem hesitar. Ana Costa fica na galeria, o corpo tenso, a mão segurando o celular, como quem verifica se o mundo ainda funciona. Bruno Martins observa de perto, máscara de carisma intacta, mas os olhos trêmulos denunciam que ele sabe exatamente onde o segredo pode ferir. Os documentos traçam um mapa: demissão injusta ligada a contratos que não fecham, uma montagem de reputação poupável apenas enquanto não há corrosão pública. Cada dobra da pasta parece pesar mais que a anterior. Se esse dossiê sair da mesa hoje, a reputação dele desmorona em minutos. Antes do intervalo, descubro uma nota de pagamento escondida entre as folhas da pasta de Bruno. É uma nota de pagamento de R$20 mil, data de ontem, destinada à suposta testemunha A, com assinatura que parece forjada. Fotografo tudo com o celular. Transfiro a imagem para o pendrive e mando uma cópia ao Dr. Lúcio Marques com a observação: precisamos confirmar a legalidade antes de avançar. Bruno passa pela porta da sala de reuniões e tenta soar normal, mas o desvio na planilha de custos trai-o. Variações que não batem com o que ele diz ser apenas reajuste de orçamento. A atmosfera muda. O silêncio dele, que antes soava confiante, ganha tilintar de alarme. O suborno não é apenas uma manobra de contabilidade, é uma linha direta para calar quem pode falar. Até onde ele vai para silenciar quem pode falar? Ana Costa entra no meu escritório com passos rápidos e entrega uma carta lacrada, escrita à mão, selada com o timbre da empresa. Ela não fala, apenas coloca o envelope sobre a mesa e espera. Ao abri-lo, encontro uma carta de reconciliação com o passado. Admite que a demissão não decorreu de desempenho, mas de uma manobra para esconder contratos. Reconhece que resistiu por meses, confiando que eu manteria o caso discreto até termos provas suficientes para expor a verdade com cuidado. Anexa uma segunda página, sugerindo que, se aquilo vazar, a justiça pode se tornar improvável. A carta muda tudo entre nós. A aliança que eu mantinha à sombra ganha uma firmeza pública, apesar do medo do que Bruno possa fazer. Bruno evita meu olhar. Ele sabe que o jogo mudou de campo. Vamos expor a verdade agora ou manter o segredo até termos provas suficientes? À noite, paro de falar e começo a agir com cautela. Reúno tudo o que temos e decido manter silêncio estratégico até termos provas suficientes para sustentar uma denúncia pública, com o respaldo legal. No pendrive, a gravação de Bruno falando de extorsão permanece intacta. Ele descreve acordos com investidores para manter a empresa fora de apuros, com horários gravados que não deixam margem para dúvida. Guardo o arquivo com senha e o deixo sob a proteção do cofre do meu quarto, acessível apenas a mim. Mando uma cópia ao Dr. Lúcio para que ele avalie cada linha da fala e apontar caminhos que não violem confidencialidade. A reputação de Bruno fica sob risco real, agora que as palavras dele não são mais apenas insinuadas, mas registradas. A cada passo, o peso da decisão se agrava. Se eu vacilar, tudo que aumentamos pode desabar de uma vez. Não é hora de pressa, é hora de planejar cada movimento com a certeza de que a verdade está ganhando forma. A justiça pode doer, mas não pode faltar. O auditório está cheio. Amanhã, Ana Costa sobe ao palco para falar sem filtro sobre o que aconteceu na empresa e em casa, e eu estalo o pescoço para não tremer na hora de ligar a câmera. Ana respira fundo, ajeita a jaqueta, as mãos tremem apenas um instante e eu registro com o celular pela borda da mesa. O topo da cabeça dela, o sorrisinho nervoso que não chega aos olhos, o microfone que parece pesado demais para a voz que precisa sair. Ao meu lado, a equipe ajusta a iluminação, as luzes frias do auditório destacam o cinza das têmporas dela, a plateia segura o fôlego.
No placar da memória, eu já vejo o vídeo do discurso ganhando vida entre as manchetes, já imagino a reação dos investidores, dos ex-colegas, dos familiares que talvez se coloquem contra nós. E sei que tudo muda a partir dali. A verdade pode destruir ou libertar, mas não pode ficar escondida. O silêncio é quebrado por um primeiro sussurro de aprovação, seguido de uma onda contida de reconhecimento que atravessa a sala. Ana endireita o corpo, olha para a frente, e eu capturo o momento exato em que a coragem dela se torna prova. Há um registro naquele palco, há uma confirmação de que a injustiça foi real. Amanhã pode ser tarde demais, penso, e o peso da decisão já se transforma em dever público. Um observador nota o meu olhar firme, e eu não desvio. A prova está carregada ali, na imagem de Ana recebendo o aplauso contido da plateia. Logo, no escritório de Bruno, a engrenagem muda de direção. Bruno segura a liderança com um sorriso treinado, mas a mão dele não treme quando ordena apagar e-mails, rasgar anotações, silenciar conteúdos que poderiam incendiar a reputação dele. Ele vê a captura de tela que prova a tentativa de apagar dados, a linha que some como se nunca tivesse existido. O gesto é rápido, frio, comando para que tudo seja eliminado, para que as marcas caiam no limbo. Eu acompanho pelo celular, o brilho da tela reflete a pressa dele, a pressa de quem sabe que a verdade pode chegar antes dele mesmo, sem pedir licença. Enquanto o arquivo some, alguém liga para dentro da sala de conferência, alguém muda de assunto, alguém comenta que o risco de vazamento já não pode ser contido. Nesse instante, eu sinto a primeira, real, matemática da coragem. Cada segundo que Bruno perde o controle é um passo a mais para o inócuo virar prova irrefutável. Se você acredita que a coragem deve vencer, curta este momento para que não haja dúvida de que a justiça não se apaga. Eu sei o que está por vir e no silêncio entre os passos eu ouviro o som de uma coragem que não volta atrás. Amanhã, em casa, a conversa muda de tom para a boca de cena aberta. Eu encosto a orelha na porta enquanto Bruno repete o meu nome como quem repete uma ameaça sem voz. Ele não pode aceitar que eu tenha provas que não se desfazem. Às 3 da tarde, a conversa explode no corredor. Eu o confronto sem violência, não para humilhá-lo, mas para colocar em prática o que a lei já sabe. A verdade precisa de testemunha e de documento, não de acenos ou desculpas. A minha declaração gravada ecoa na sala, não como uma vitória, mas como uma obrigação de quem viu demais para ficar quieta. Bruno tenta descredibilizar, nega contratos, tenta descolar o peso de cada assinatura de qualquer manipulação, mas as palavras dele se enroscam em e-mails, em planilhas com datas, em números que não mentem. A tensão entre pai e filho chega ao chão da sala de estar como uma corda seca que range e estala a cada pergunta que a família tenta evitar. Ao meu lado, Ana assente com firmeza, seu olhar não recua. Ela sabe que o próximo passo não é apenas público, é definitivo. A relação entre nós se torna mais complexa, porque a responsabilidade de expor não é mais apenas uma escolha, é uma obrigação que carrega consequências para todos. À noite, na rua defronte à empresa, eu decido. Não é uma decisão de impulso, é uma decisão de quem não pode mais fingir que tudo ficou bem. Eu envio as cópias da denúncia para os órgãos competentes, organizo o envio com carimbo, data e protocolo. Caminho com as provas nas mãos, demonstrações de auditoria, prints de mensagens protegidas, o relatório que a auditoria adulterou, e sinto o peso de cada detalhe que pode levar a uma resposta do Estado. Bruno ficará sob fogo legal, a reputação que ele tanto protege desmorona, e a certeza de que a justiça agora não depende apenas de mim e de Ana. O ambiente ajuda a consolidar a sensação de que nada ficará escondido por muito tempo. O mercado volta o olhar para o que não tolera segredo, a imprensa observa cada etapa, e a cidade que sempre ensaia à distância repentinamente se aproxima da verdade. O carro para na porta, a noite parece mais escura do que a coragem pede, e o meu silêncio, por fim, não é mais segredo. É uma assinatura de responsabilidade que não pode ser desfeita. Não há volta quando o segredo encontra a verdade. Meses depois, na casa da família, Ana Costa e eu assinamos a ata de criação da Fundação Voz da Verdade.
O documento de criação fica aberto sobre a mesa da sala, com o carimbo do cartório ao lado e a assinatura de Ana já seca na linha final. Eu assino junto com ela, a mão firme apesar da respiração rápida. A ata descreve o que vamos fazer: apoiar vítimas de demissões injustas, orientar famílias, preservar provas sem expor ninguém desnecessariamente. Fotografamos o papel, as assinaturas, o carimbo. O arquivo eletrônico recebe o mesmo conteúdo, com a foto do documento salva na pasta de governança e também no cofre digital da empresa. Que a cidade saiba que não estamos apenas administrando uma casa, estamos abrindo um canal de justiça real. A reputação da família muda porque passamos a ser vistos como quem age quando é necessário, não apenas como quem vigia o nome no vidro da porta. Mantemos o silêncio sobre detalhes operacionais, mas cada decisão é registrada com provas, datas, pessoas, papéis, números. O peso dessa escolha recai sobre Ana e sobre mim, mas a decisão já está tomada. Onde havia desvio de caminho, criamos uma ponte. E a cidade começa a notar que há algo novo nos corredores da empresa. Não é bravata, é método. O primeiro passo concreto, hoje, é este documento de criação que transforma a promessa em uma linha de atuação. Na manhã seguinte, Bruno envia um comunicado interno anunciando uma reforma interna na governança da empresa. O texto é seco, técnico: reorganização da diretoria, revisão de contratos, auditoria de custos, controles mais rígidos. Ele promete transparência, promete responsabilidade, mas evita reconhecer falhas anteriores, evita apontar quem errou. O comunicado chega a todos os setores e fica visível no quadro de avisos do prédio. A imprensa recebe a nota com ceticismo contido. Eu leio, Ana lê, e ninguém comenta ainda. Apenas registramos a data e o conteúdo para o arquivo de evidências. A manobra é clara. Ele tenta devolver a narrativa ao status quo, sem enfrentar o núcleo do problema. Não há menção a Ana ou aos envolvidos diretos. É uma tentativa de manter a distância entre o que foi feito e quem pode ter sido prejudicado. A cada linha, percebe-se a distância entre aparência e consequência real. A partir de agora, tudo fica sob mirada. Quem vê, vê. Quem sabe, sabe que há mais do que sinais formais. O efeito imediato na reputação é ambíguo, mas a direção é clara. A empresa se coloca na defensiva e a pressão cresce sobre Bruno em público e em particular. Ana é chamada para uma cerimônia pública de reconhecimento. Hoje, no salão da prefeitura, ela sobe ao púlpito com o apoio da comunidade que a aplaude com certas hesitações que acabam virando respeito. Ela recebe o certificado de honra, com assinatura do prefeito e selo dourado. O texto de agradecimento é simples. Não fui cúmplice do silêncio, fui ponte entre a verdade e a justiça. Eu registro tudo com o celular. A mão de Ana firme ao segurar o certificado, o brilho do selo, o sorriso contido do público que, aos poucos, reconhece que a coragem pode de fato mudar coisas. Bruno permanece na sombra, observando, sem esboçar a reação. O momento não apaga o que houve, mas transforma a narrativa. A denúncia já tem legitimidade pública. A relação entre Ana e a família não se resume à confiança antiga. Agora é uma parceria de responsabilidade diante da cidade. O clima entre nós muda. A tensão dá lugar à certeza de que não estamos sozinhos nessa frente. À noite, eu sento para registrar tudo em uma carta direta ao leitor. O tom é claro, objetivo, com a linha do que foi feito, o que foi visto, o que ainda precisa ser feito. O documento de criação, o comunicado de Bruno, a honra concedida a Ana, tudo entra na página como evidência de uma sequência de ações reais. Eu descrevo os passos sem floreios. Assinamos, reagimos, reconhecemos, acionamos. No final, anuncio a fundação como presença estável que não abandona as vítimas. Se você defenderia essa coragem, comente. A história não termina aqui. Já começo a planejar próximos passos para fortalecer a proteção de inocentes e aprimorar mecanismos de prevenção. A justiça, porém, não é apenas uma vitória isolada. É uma mudança que precisa de continuidade. A justiça pode doer, mas não pode faltar. Um mês depois, a Vila Costeira parece respirar diferente. Chego com Ana pela calçada de pedra, o mar à esquerda, as luzes ainda brancas das casas refletidas na água.
Sentamos numa praça simples perto da orla, onde o vento carrega o cheiro de sal e de peixe. Falamos baixo, apenas o suficiente para não atrair olhares. Eu leio o que escrevi no meu diário hoje. Aprendemos que a justiça não é apenas coragem, é tempo, método, provas. Mantemos o pacto silencioso para não ferir inocentes, para não destruir quem já passou por perdas. Eu digo a Ana que esse diário não é segredo para sempre, é raiz de algo maior. Ela acena que sim, que seguimos atentos, que o segredo não nos define, mas a responsabilidade sim. O dia fecha com a certeza de que a vida continua, independentemente do peso do que foi visto. Na biblioteca da vila, a manhã seguinte chega com um silêncio contido. Abro uma carta de Bruno, enviada por correio comum, sem pompa nem pretexto. Ele pede perdão público, reconhece consequências, pede compreensão para quem foi atingido pela cadeia de decisões dele. Não há desculpas longas, apenas a aceitação de erro. Não tenta culpar ninguém, apenas admite que errou ao fingir normalidade. A carta não apaga o que foi feito, mas coloca uma marca no que vem a seguir. A reputação dele não pode mais ser construída sobre mentiras. A sala é fria, a evidência muda de status. A partir de agora, a audiência da cidade observa o desfecho com um olhar menos cúmplice. A carta circula entre contatos, e eu sinto que o peso da narrativa mudou. Não sou mais apenas testemunha. Agora carrego a responsabilidade de como a verdade será apresentada. Na sala da fundação, Ana Costa recebe reconhecimento público por sua coragem. A cerimônia é simples, mas tocante. O conselho entrega um certificado de honra, o banner com o nome dela trêmula ligeiro, e a imprensa registra cada sorriso contido. Ela agradece com firmeza, sem humilhar ninguém, apenas reconhecendo que a justiça não seria possível sem quem decidiu falar. Os dedos tremem pouco, a voz se mantém firme, e a foto que fica na memória é o olhar dela ao lado do certificado, sem glamour, apenas a certeza de que a verdade tem peso. Quando Ana levanta o olhar, percebo que a nossa parceria ganhou uma legitimidade pública que antes não existia. E com isso, a ameaça que parecia distante agora tem rosto claro, não apenas Bruno, mas o sistema inteiro que precisa se ajustar. À noite, no auditório comunitário, eu leio a transcrição do discurso que fizemos juntos, Ana ao meu lado. Falo da verdade como prática, não como conceito, da coragem que não escolhe silêncio quando há gente sendo prejudicada. A plateia responde com perguntas simples, diretas, que pesam. Quais passos seguimos? Como garantimos que isso não aconteça de novo? Entre as palavras, aparecem as imagens das provas. O diário, a carta de Bruno, o certificado de honra, o vídeo curto de Ana falando na imprensa. Tudo está registrado para que não haja retorno atrás. No fim, anuncio a criação de uma nova fundação de apoio a vítimas de demissões injustas, nascida desta batalha. A sala aplaude, com o tom contido de quem sabe que o caminho é longo. Saímos para a rua, onde a brisa noturna acalma a multidão e acalma a culpa. Comente o que você faria no seu lugar. Você faria o mesmo? Digo essas perguntas ao público porque este não é um caso isolado, é um método, uma lição de responsabilidade. Mantemos o foco em proteger inocentes, sem ceder ao medo de retaliação. O diário, as cartas, as provas, tudo permanece como base de um futuro que não pode ser refeito, mas pode ser corrigido passo a passo. A cidade, aos poucos, entende que a justiça não é espetáculo nem vingança. É um conjunto de decisões que se somam a um legado de ética. E eu sinto, pela primeira vez, que o custo valeu a pena. A vida continua, mas a bússola moral não se esquece. Semanas depois, a praça pública vira palco de uma assembleia comunitária. Eu chego com o gravador no bolso, a cidade ocupando cada esquina com vozes que não cabem mais em segredo. Ana Costa está ali, em pé diante de uma multidão que já a reconhece pela coragem. A diretoria da empresa não vem falar, mas a cidade não finge que não sabe o peso do que foi revelado. O prefeito lê a ata da assembleia. Reconhecemos a injustiça cometida. Pedimos desculpas às pessoas atingidas e anunciamos mudanças administrativas para impedir novas irregularidades. O resultado é imediato. A confiança na gestão muda de eixo, não apenas pelas palavras, mas pela prática que se instala.
A cidade entende que dúvidas não podem se transformar em proteção tácita de quem erra. A repercussão é direta. Mais transparência em contratos, auditorias periódicas, canais de denúncia fortalecidos. O ar fica diferente, como se cada passante respirasse um pouco menos de medo e um pouco mais de responsabilidade. Quando volto o olhar para Ana, sinto o peso de uma cidade que decidiu não fechar os olhos. O que era segredo hoje é prova pública. O que era silêncio hoje tem voz de assembleia. E eu observo. Cada intervenção ali reconfigura o que pode ser feito amanhã. Semanas depois, entro na sala de aula de Direito Popular para acompanhar estudantes examinando casos semelhantes. O professor já abriu a tela do projetor. No quadro, surgem quadros com datas, nomes e consequências. Eles discutem a linha entre poder e responsabilidade, entre contratos e abusos, entre as regras que protegem e as que oprimiram. Eu escuto perguntas diretas, respostas containment e anoto cada linha de debate que aponta caminhos legais sem ferir a privacidade. A transcrição do debate fica disponível para quem quiser estudar. Comentários entre alunos, sugestões de medidas preventivas, referências a leis trabalhistas e códigos de conduta. A conclusão é simples. A história não fica na esfera privada. Ela se transforma em aprendizado público. A cada minuto, o debate cresce em relevância. A cidade começa a perceber que justiça educa mais que qualquer sentença isolada. Se alguém perguntar como fazer, os estudantes sabem indicar os marcos legais, as evidências necessárias e o papel da fiscalização independente. Se quiser acompanhar casos como este, inscreva-se na newsletter de Ética Corporativa e Justiça Social. Na casa de Ana, a relação entre nós se dobra para reconhecimento público. Hoje, ela recebe uma carta de agradecimento escrita à mão, com palavras firmes que não blefam nem ocultam dores. Ela lê em voz baixa para mim, agradece pela coragem, pela confiança e pela forma como mantivemos o foco na verdade sem transformar ninguém em inimigo. A resposta de Ana fortalece nossa aliança. A coroa de justiça, que parecia inalcançável ao começo do caso, agora aparece como marca visível na vida dela. Agradecimentos de vizinhos, mensagens de apoio no celular, elogios na rua, tudo isso altera o tom das conversas, muda a temperatura das reuniões familiares. A relação entre Elisa e Ana se aprofunda. O que era segredo entre duas pessoas vira responsabilidade compartilhada diante da comunidade. E eu percebo que esse laço público também traz riscos, mas é justamente o que define o próximo passo: a coragem de manter a verdade. No auditório comunitário, eu fecho o dia com um discurso sobre verdade e coragem. Levanto o microfone, apresento os documentos que trouxemos e explico que cada peça é uma peça de um quebra-cabeça maior. Não apenas uma denúncia, mas um compromisso com a justiça que entra no cotidiano. A plateia responde com silêncios que pesam, depois com aplausos contidos, depois com perguntas objetivas sobre responsabilidades futuras. A transcrição do meu discurso fica registrada para que quem ouve depois saiba exatamente o que foi dito e por quê. A cidade, aos poucos, adota uma nova linguagem de ética. Informações devem circular com critérios de privacidade, auditorias devem ser obrigatórias. A proteção de trabalhadores não pode ser sacrifício de quem ousa falar. O fechamento emocional vem da sensação de que o suficiente não é apenas revelar, é manter o movimento vivo. E ainda que existam quem teme retaliações, a certeza de que a verdade não recua pesou mais. A assembleia, a sala de aula, a casa de Ana, o auditório, cada espaço se torna um nó de uma rede que não se desfaz. A compreensão vem em ondas. A justiça é um processo coletivo, não é um ato isolado de bravura de alguém. É uma prática que se constrói dia após dia na vida de cada pessoa que assiste, participa, denuncia, estuda. A inspiração chega junto. O bem pode prosperar quando a educação se transforma em ação e cada lição é aplicada com critérios claros. A prática pública se torna uma cultura que protege inocentes e pune abusos sem abusar de ninguém. A cidade começa a responder com mudanças concretas e permanentes. Contratos passam por revisões regulares. Dados são abertos para consulta pública,
A voz dos trabalhadores ecoa nos espaços de decisão. 6 meses depois, a comunidade está engajada de forma sustentável. A cidade passa a discutir ética de forma periódica, não apenas quando há um escândalo. A assembleia vira evento mensal. Os estudantes trazem casos novos para debates abertos e Ana recebe novas ações de reconhecimento público por sua coragem. A fundação, que nasceu daquilo tudo, funciona. Ela oferece orientação a vítimas de demissões injustas, trabalha com advogados voluntários, cria um canal de apoio para quem não tem voz. A carta de perdão de Bruno permanece como lembrança de que a justiça não se contenta com palavras vazias, mas exige consequências reais. E eu, que comecei temendo o custo pessoal de agir, observo que o custo não é apenas para quem errou, é para quem tolerou o erro até hoje. O efeito dessa transformação alcança a vizinhança, as escolas, as empresas do entorno. A cidade, enfim, parece encontrar um rumo comum. Não há volta quando o segredo encontra a verdade. A justiça que começa perto de casa se espalha para o mundo. Hoje fecho o diário. A última página guarda o peso de uma decisão que não posso desfazer. Escrevo a Ana Costa uma nota de gratidão pela coragem de manter a verdade acesa quando tudo parecia antigo demais para mudar. Coloco o caderno de história na gaveta da minha mesa e deixo ao lado o bilhete de gratidão que entreguei a Ana na semana passada. O papel simples diz que a integridade não pode ser negociada. O gesto dela, silencioso até então, passou a ser meu norte. A reputação da família não muda com o segredo, mas o segredo deixa de ser meu segredo. Encerrado o ciclo de silêncio, reconheço que as resoluções morais já chegaram, mesmo que cobrem tempo, custo e riscos. À tarde, na Praça Central, a cidade respira uma verdade que antes não cabia em discurso público. Centenas de pessoas batem palmas para Ana Costa e para mim. As imagens da celebração aparecem nos telões, circulam pelos celulares e pelas redes. O tom do encontro é claro. Custo, coragem e justiça não são palavras soltas. São ações que mudam a forma como olhamos para quem trabalha comigo. As crianças olham para as bandeiras com curiosidade. Os adultos comentam que o que era segredo se tornou prova visível de abuso de poder. Não há vitória isolada, há um começo compartilhado. Se quiser acompanhar casos assim, inscreva-se na newsletter de Ética Corporativa e Justiça Social. À noite, minha voz se transforma em carta direta ao leitor. Não é mais apenas o relatório de uma semana. É uma chamada simples para entender que a verdade não é luxo, é obrigação. Explico que o diário não serve apenas de memória, serve de instrução para quem precisa agir sem medo. Ana insistiu para que eu mostrasse as provas, sem expor demais quem depende da agência, e eu o fiz. Frases, números, planilhas, datas, nomes que ficam. A carta fica disponível para quem quiser ler com cuidado, sem rodeios, apenas fatos que pesam. Sigo com a convicção de que cada peça adicionada muda o peso da denúncia e a leitura da história. No fim do dia, a cidade adota uma nova prática de ética pública. Um relatório de implementação circula entre autoridades, advogados e trabalhadores, estabelecendo canais de denúncia protegidos, auditorias independentes e regras claras de divulgação de conflitos. Ana Costa recebe reconhecimento público por sua coragem. Eu, por minha vez, passo a ser associada a uma responsabilidade maior: proteger inocentes sem transformar a justiça em espetáculo. A família enfrenta a pressão de manter a aparência enquanto a verdade se impõe, e a galeria de testemunhos ganha vida. Depoimentos gravados, fotos da celebração, documentos que antes eram apenas arquivos, agora são evidência aberta. O que começou como silêncio, hoje é uma direção coletiva de mudança. O preço da verdade, afinal, não cabe em promessas fáceis. O que fizemos juntos redefine o que significa agir com responsabilidade. Não apenas escolher o que parece seguro. O que fizemos mudou a cidade. Ana Costa é reconhecida, a fundação cresce e a comunidade passa a ver a justiça como algo ativo, não abstrato. Eu terminei o diário, mas a história continua em cada decisão tomada a partir de agora, nas escolas, nos escritórios, nas assembleias.
Hoje eu me sinto responsável por manter a memória do que foi feito e por ampliar esse legado para quem ainda precisa de uma voz. A cidade, por sua vez, registra cada passo, como se o ato de coragem tivesse criado uma trilha de conduta que não admite retrocesso. E, quando tudo parece quieto, uma carta de perdão de Bruno chega à caixa de entrada da fundação, lembrando que até o mais poderoso pode reconhecer falhas e buscar reparo. O preço da verdade não pode ser medido, só pago.